Olá pessoal, tudo bem? Estão estudando? Hoje a nossa aula, nosso vídeo, vai ser uma discussão sobre maré. Você se pergunta, do que deve a maré, né? O que se deve esse efeito maré? E a primeira coisa que vem à cabeça é que horas? Deve ser alguma coisa determinada pela Lua, né? Porque a gente associa a maré com a Lua. E aí, portanto, a gente vai falar assim, olha, é um efeito que a Lua exerce sobre a Terra. Mas esse efeito deve ser da ordem gravitacional. E se é ordem gravitacional, por que não o Sol, que é muito maior que a Lua? Aliás, é 99% de toda a massa do sistema. Por que a maré não pode ser atribuída ao Sol e não à Lua? Então vamos pensar e discutir aqui um pouquinho sobre o efeito maré, tá bom? Vamos usar a Lua mesmo como um ponto de referência. Vamos supor que aqui é a Terra, certo? E a Lua está lá longe, distante da gente. A força gravitacional é a força que liga os dois centros de massa. Agora, toda a superfície da Terra deve estar sofrendo essa ação gravitacional. Toda a massa, todo o planeta, certo? Bem, vamos pensar num ponto aqui, ó. Vamos chamar esse ponto de ponto P. Esse ponto P está à distância do centro do planeta, que é o próprio raio do planeta. Ok? E esta aqui é a distância do raio da órbita, né? Da órbita da Lua em relação à Terra. Vamos chamar esse ângulo aqui de ângulo θ. Isso não é muito importante. A questão é a seguinte, este lado da Terra, que está voltado para a Lua, está sofrendo uma atração que é mais intensa do que aquela que está bem no centro, e que é mais intensa ainda do que aquela que está do outro lado da Terra. Então, dependendo do tamanho da Terra aqui, você vai ter uma grande diferença, ponto a ponto, da força gravitacional. Então, o que a gente chama de maré é uma força diferencial. É uma força que deriva da força gravitacional, mas em relação ao raio, a essa distância, ao centro do planeta. Então, a força aqui em P, menos a força central, que é a força no centro do planeta, é que vai ser a tal variação da força gravitacional, ou praticamente vai ser a força diferencial maré, tá bom? Agora a questão é a seguinte, como a Lua está muito longe, este ângulo θ aqui, ele é muito pequenininho. Então praticamente toda a superfície aqui está mais ou menos na mesma direção R, tá? O que vai variar realmente é essa distância aqui, ó, entre este ponto, este e este ponto. Como a superfície da Terra, 3/4 da superfície é líquido, é água, o que vai acontecer? A água é flexível, líquida pode perfeitamente se empilhar. Então o que acontece é a formação de um bojo aqui em direção à Lua. Bom, se desse lado forma um bojo na direção da Lua, do lado de cá também forma. E por que também vai formar esse bojo do lado de cá? Porque essa parte, como a água também é líquida, é mais fácil de ser conduzida pela força, a força central aqui, a força na matéria sólida, é mais intensa porque é sólida e não se mexe. Então a água se acumula desse lado também. Então você tem uma acumulação, ou seja, esses chamados bojos de água, né, que vai se formar na linha do raio entre os dois planetas, certo? Entre os dois corpos. Bom, então tá. Essa derivação aqui, essa força diferencial, também pode ser obtida, né? Você vai fazer isso aqui, você vai chegar numa conta, mas também poderia ser feito direto a derivação, né, da força gravitacional em relação ao raio. Fazer isso aqui, dF, dr, derivando a força gravitacional em relação ao raio. Isso daqui resulta em 2G, massa do planeta, massa do outro planeta, dividido pelo raio ao cubo.
Então, este raio vai ao cubo devido à derivação. E agora a gente vai verificar direitinho, né? Como se trata de força gravitacional, o Sol também tem a sua participação. Veja que quando o Sol está aqui, vamos supor, ele vai estar numa situação de perpendicularidade ou perpendicularismo com a Lua. Nesta situação, ele também vai exercer, essa situação não, ele sempre vai exercer também a sua influência de maré. Acontece que nessa situação, a força dele e a força da Lua, mais ou menos, né, vão ter uma resultante aqui, e a maré acaba não sendo tão intensa. Que situação é essa? Quando você tem Lua minguante, quarto minguante ou quarto crescente, elas estão perpendiculares, e a força de maré é praticamente neutra, né, neutralizada. Agora, se por acaso ele estiver do lado de cá, que aí no caso é Lua cheia, né, ou o Sol está do lado de cá, no caso da Lua nova, esses dois bojos se sobrepõem. E aí você tem uma intensidade maior da maré, certo? Porque a força do Sol é a força da Lua. Então você tem a resultante sobre a superfície, que é a soma das duas forças, tá? Bom, vamos verificar agora, para a gente acabar com essa história, quem é mais importante? Né? Quem atua mais? Será que é o Sol ou será que é a Lua? Bom, quando que a Lua está, por exemplo, atuando? Se você perceber na Lua cheia, durante a noite, a maré, ela é um negócio até romântico. Porque você percebe a interação gravitacional. O que você pensa da gravidade? A gravidade puxa as coisas para baixo. Então, a gravidade da Terra faz as coisas caírem, então a ideia que a gente tem de gravidade é a coisa caindo. E no efeito da maré, a gente vê a coisa contrária, a gente vê a água subindo. Então, ela é uma maneira da gente estar vendo um resultado do fenômeno gravitacional, mas de uma forma diferente. E até que eu acabei de falar, uma situação romântica, você fala, puxa, que legal, né? Mas o do Sol, né? Quando o Sol está passando lá no céu, formando essa maré, a gente não tem lá muita percepção disso. Por quê? Porque o Sol provoca o aquecimento provoca corrente de ar, as correntes de ar provocam as ondas do mar, né? Então o mar fica agitado, então tudo isso acaba eclipsando a importante influência que ele está tendo de efeito maré. Então ele fica camuflado no meio dos outros efeitos termodinâmicos aí da atmosfera, né? E portanto a gente acaba não percebendo tanto o efeito dele. E o da Lua, né? Da Lua, inclusive, por exemplo, na Lua nova, ou melhor, na Lua nova minguante, durante a noite você vai perceber que o vento sopra do continente para o mar, né? É a brisa continental, e ainda assim você vê que a água sobe. Então veja que o efeito é muito mais perceptível da Lua do que do Sol, mas a gente não pode esquecer que o Sol também está fazendo esse efeito. Vamos pensar outra coisa. A Terra está girando, certo? A Lua está naquela posição, a Terra está girando. Então vamos supor que nós estamos em Santos, Lua, sei lá, Lua nova lá, e a gente está vendo a maré subindo. 6 horas depois a Terra está aqui, maré baixa. Mais 6 horas a Terra está desse lado, novamente se percebe a maré, né? Então a maré se percebe 2 vezes ao longo do dia, ok? Então vamos fazer a verificação final. Quem é mais intenso? A força aplicada pela Lua ou a força aplicada pelo Sol? Sabemos que é isso aqui. Então eu vou fazer assim, ó. Fazer a razão entre a força exercida pela Lua dividida pela força exercida pelo Sol. Tá bom? Bom, esse 2 vai estar em cima e embaixo, não precisa. Esse G vai estar em cima e embaixo, não precisa. A massa da Terra vai estar em cima e embaixo, não precisa. Moral das conversas, a massa da Lua em cima
a massa do Sol embaixo. Depois a gente coloca as distâncias ao cubo. Então eu vou ter massa da Lua 7,35 10 elevado a 22 quilogramas. Ok? Dividido, vou colocar aqui a distância da Lua 3,84 10 elevado a oitava metros ao cubo. Isso vai ser dividido pela força do Sol, que é 2 vezes 10 a 30 quilogramas, dividido pela distância Terra-Sol, vamos arredondar aqui 1,5, 10 elevado a 11 metros ao cubo. Bom, então vamos fazer... então vou fazer assim, este divido por este, certo? E aqui eu tenho que inverter, e esse que inverto ali. Então vai ser 75 por 2 já dá 3,675. Então eu tenho 10 a 30, não, 10 a 22, dividido por 10 a 30, 10 a menos 8. Agora eu vou ter este aqui ao cubo, então é 1,5 ao cubo, 3,75 elevado a 33. E aqui é o 3,84 ao cubo, que é 56,6. Esses números eu já havia feito antes. 8 ao cubo, 10 a 24. Bom, 3,675 vezes 3,75 dividido por 56,6 dá 0,219. Ok? Agora vamos ver a potência. Menos 8 com 33 dá 25. 10 elevado a 25 dividido por 10 a 24 vai dar 10 a primeira. E isso aqui, 0,219 vezes 10 a primeira, é 2,19. Então, moral da história. A força de maré exercida pela Lua sobre a Terra é 2,19, né, 2 vezes mais forte do que a força exercida pelo Sol. Então aquela intuição de que a maré se devia principalmente à Lua é a verdadeira, ok? Então essa é a nossa aula de hoje. Espero ter sido boa. Valeu!